Olá, turma, tudo bem? Então, no nosso estudo de hoje vai ser sobre o mecanismo de ação das drogas, né? E assim, como que as drogas elas agem no nosso corpo? Então, de duas formas, tá? Só eu tirei do livro de vocês. O primeiro é mecanismo de ação inespecífico. O que é o mecanismo de ação inespecífico? A droga não precisa se ligar a estruturas específicas nas células e nos tecidos para exercer seus efeitos. Então veja, turma, nesse caso aqui, a droga ela não vai se ligar nas células para fazer o efeito, tá? Vai ter um mecanismo de ação específico. Aí a droga vai se ligar às células e aos tecidos, mas onde? Nos receptores. Então, o inespecífico ela não se liga a receptores celulares e o específico vai se ligar a receptores celulares. Observem aqui exemplos: ácido ou base, como no caso dos antiácidos. Então vejam, quando você toma um antiácido, você está lá com o teu estômago está produzindo excesso de próton, de H+, excesso de acidez, e aí você vai fazer o quê? Aí você vai tomar um antiácido, só que esse antiácido ele vai agir no estômago, mas não, o medicamento ele não vai passar pelo estômago, ele não vai ser absorvido pelo estômago e vai para o sangue, tá? E depois no sangue ele vai se ligar aos receptores. No caso do antiácido, tá? Ele vai neutralizar essa acidez estomacal. Então, ele vai diminuir essa acidez estomacal, vai aumentar o pH, tá? Quelantes para o combate de contaminação por metal pesado, como na administração de EDTA. Então, pessoas que se intoxicam por metal pesado têm que tomar o EDTA. O EDTA, né, ele vai se ligar ao metal pesado, não vai se ligar em células, estão vendo? Os osmóticos, como os laxantes. Esses osmóticos, eles promovem geralmente é, um acúmulo de água na região do intestino, né? Fármacos laxantes, às vezes, eles são agressores do intestino. E daí o intestino ele começa a liberar água para que possa liberar mais rápido o bolo fecal, tá? Então vejam, não está agindo nas células, né? Mas ele está agredindo de alguma forma o tecido. Formadores de massa, como os medicamentos com fibras, gelatinas. Os antibióticos eles agem sobre a bactéria e não no organismo. Então os antibióticos lá, você vai tomar um antibiótico, o antibiótico ele vai agir ou sobre a parede celular da bactéria, ou sobre a membrana plasmática da bactéria, ou sobre a síntese de proteínas da bactéria. A gente vai estudar isso no próximo ano, né, que são os mecanismos de ação dos antibióticos, como eles agem. Umas 3 aulas aí só explicando, né, como que esses antibióticos eles funcionam. Os antiflatulentos, que rompem a tensão superficial dos gases. Esses antiflatulentos eles estouram as bolhas de gases, né, é, produzidas durante um processo de má digestão, de dispepsia, né, que a pessoa ela se sente mal, ela se sente né, inchada, né, por causa. Então esses antiflatulentos eles rompem essa tensão superficial. Nesse caso aqui, né, nós temos o flatol, que é dado até para crianças, que é a simeticona, tá? Então ele vai romper essas bolhas gasosas, diminuindo a pressão dessas bolhas gasosas sobre o intestino e forçando assim os neurônios que são os nervos, né, que são responsáveis pela condução de informações do cérebro até o intestino, né, diminuindo a dor, tá? Bom, mecanismo de ação específico. Tá aqui. Mecanismo de ação específico. Aqui, pessoal, nós vamos ter que falar desse assunto aqui que eu acho que eu já comentei com vocês em outras aulas, que são os receptores, tá? Então, receptores são estruturas moleculares altamente especializadas, geralmente proteínas, que estão presentes no organismo e têm afinidade de se integrar com substâncias endógenas com função fisiológicas.
Além disso, podem reagir com substâncias exógenas. Substâncias endógenas são substâncias que o nosso corpo produz. Substâncias exógenas, nosso corpo não produz, né? Então, às vezes, um medicamento ele pode ser uma substância exógena, né? Mas um medicamento também pode ser uma substância endógena, por exemplo, se for um hormônio, tá? Com características químicas e estruturais compatíveis com as das substâncias que ocorrem naturalmente no organismo. Então, receptores, as células vão ter esses receptores e quando o fármaco, a droga, se liga lá, ele vai desencadear uma ação, tá? Então existem, aqui vamos marcar que isso aqui é importante. Existem 4 tipos básicos de receptores: os ligados aos canais de cálcio, os acoplados à proteína G, os enzimáticos e os nucleares. Os 3 primeiros estão localizados na membrana plasmática e o nuclear está no núcleo, está lá dentro do núcleo da célula. Lembrando, né, pessoal, quando a gente olha uma célula no microscópio, nós vamos ver a membrana plasmática, o nosso corpo é formado por células. Nós vamos ver a membrana plasmática, o núcleo, tá? E entre a membrana plasmática e o núcleo tem o citoplasma, né? Então, esses receptores eles vão estar ligados aqui nas células, né? A gente tem milhões de células, bilhões de células, sextilhões de células no corpo. Então, o que que acontece? O medicamento ele vai se ligar aqui nessas células. Então, imagine, nosso músculo, né? Nosso tecido muscular é cheio de células. Então, os medicamentos eles vão se ligar nos receptores dessa célula e vão estimular o músculo a fazer ou contração ou relaxamento, tá? Então, no caso de você tomar uma medicação, às vezes, um ansiolítico, né? Que vai causar relaxamento muscular, que vai diminuir a pressão arterial, né? Então, tem a ver com esses receptores, mas a gente já vê isso com mais calma, tá? A estrutura química do fármaco deve ser semelhante à do receptor, a fim de possibilitar uma interação entre eles no modelo chave-fechadura. Então, isso é importante também. Então, temos 4 tipos de receptor, guardem isso, tá? Não vou pedir para vocês memorizarem esses 4 tipos de receptores, mas lá no segundo ano a gente vai ter que saber. E o modelo é chave-fechadura. O que isso significa, pessoal? Imagine que o receptor aqui da célula, eu vou fazer desproporcional, mas imaginem vocês que o receptor da célula, ele é tipo uma fechadura, tá? Tem um buraco aqui, ó. Claro, não é assim, é químico, né? Ele tem uma estrutura química, uma molécula química que vai se ligar a outra estrutura química, né? E aí vai acontecer a ação. E o fármaco, ele vai ter a forma de chave, tá? Então, quando essa chave, no que ele quer dizer aqui, quando esse fármaco, tá? Ele se liga a esse receptor, que é fechadura, vai desencadear uma ação, ou não, tá? Então a gente tem que tomar calma, tem que ter calma aí com esses conceitos, beleza? Espero que tenha ficado claro. Quando se liga a chave nessa fechadura, vai alterar, pessoal, a estrutura química e daí vai desencadear a ação. Tudo bem? O que é atividade intrínseca? Então, quando o fármaco liga-se ao receptor, ocorre a ativação deste e também o início de uma série de eventos intracelulares que terminarão em uma resposta celular específica. Essa resposta, chamada de atividade intrínseca, é responsável pelo efeito farmacológico do fármaco, como taquicardia, contração do músculo liso, etc. Bom, vejam, deixa eu pegar aqui alguns tipos de receptores. Ó, turma, isso é um receptor intracelular, está lá no núcleo, está lá no citoplasma da célula, está lá dentro. Então a droga ela vai passar pela membrana e vai se ligar lá dentro do receptor. Quando ela se liga, começa um mecanismo, né, de ação, tá? Aqui a droga ela está se ligando ao receptor de membrana. Isso aqui é os chamados ligados a enzimas. Veja, quando a droga se liga a esse receptor, ele altera enzimas aqui na membrana e essas enzimas elas passam a ter uma ação dentro da célula. Tudo bem? Aqui a droga ela vai se ligar ao receptor e ela vai abrir esse canal, tá? Ao abrir esse canal, né,
vai passar mineral ou o que for aqui para dentro da célula. E tem os acoplados, chamados acoplados à proteína G. Então a droga se liga ao receptor e daí essa proteína G aqui ela está ligada a esse receptor. Ela vai sair daqui e vai se ligar a outras proteínas, né, desencadeando todo um processo. O mais rápido aqui, pessoal, de ação é esse tipo aqui, o chamado enzimático, tá? E o ionotrópico também é rápido. Isso aqui já demora horas para acontecer. E esse aqui também vai demorar um pouquinho mais de tempo. Veja, exemplos. Deixa eu passar alguns exemplos aqui para vocês, vamos ver se dá tempo. Nesse caso aqui, né, do 2 e do 3, dos alteração dos enzimáticos, é o caso da adrenalina. Então vamos imaginar a seguinte situação. Chega um paciente, né, no pronto atendimento com dificuldade respiratória. Né, tá com chio no peito, tá com dificuldade respiratória. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dar uma medicação para ocorrer uma broncodilatação, tá? Quando você dá adrenalina por via inalatória, a adrenalina ela vai lá nos brônquios, tá? Ela vai entrar nos brônquios, vai para o sangue, e no sangue ela vai agir ali nos receptores dos brônquios, fazendo com que desencadeie né, uma cascata enzimática, e essa cascata enzimática vai ter ação de abrir os brônquios. Tudo bem? Então a adrenalina, né, ela vai se ligar aos receptores, lá a pessoa vai fazer a inalação, e quando ela faz a inalação, a adrenalina ligada aos receptores, imagine que essas células são células de um tecido, né, do brônquio lá, e essas células elas vão sofrer um processo de de broncodilatação, vai abrir os brônquios. Então esse é o efeito, né? Célula a célula, processo de broncodilatação, dilatando todo o tecido, tá? Esse aqui, pessoal, tem um medicamento chamado fenobarbital, não sei se vocês já ouviram, que é o Gardenal. Então, quando o Gardenal se liga aos canais de cálcio, uma pessoa, por exemplo, que está tendo ataque epilético, lá, está sofrendo de epilepsia, ele está com muitas sinapses, então você tem que frear essas sinapses. Então o fenobarbital vai nesse receptor, lá no neurônio, lá nos nossos neurônios, e faz sair cálcio da célula. Ao sair cálcio, ele despolariza a célula. Vocês fiquem tranquilos com esses termos que nós vamos ver depois. Despolariza a célula e ao despolarizar a célula, né, ele vai frear essa condução nervosa, porque daí tem muita sinapse nervosa na convulsão, né, a pessoa está se debatendo lá, o cérebro está mandando tanta informação para o músculo que o músculo não consegue entender, por isso que a pessoa entra em processo de convulsão. Então quando ela toma o fenobarbital ele despolariza os neurônios, diminuindo assim a crise convulsiva. Tudo bem? Fármacos acoplados à proteína G, turma, tem os hormônios, tá? Os hormônios geralmente eles agem dessa forma, né? Então o hormônio se liga a um receptor e a proteína G vai desencadear um processo lá. Então, por exemplo, o glucagon, né, no fígado para aumentar a taxa de glicemia em pacientes que estão hipoglicêmicos, tá? Então são alguns exemplos aí. Claro, a gente vai falar, pessoal, isso ao longo do curso inteiro, vários desses mecanismos de ação, né? São 4 aí. Lembrando, né, que agonista, eu já falei nas aulas anteriores, tem afinidade pelo seu receptor e altera a proteína, né? E o antagonista, também chamado de bloqueador, tá? Atenua o efeito do agonista, ou seja, é efeito contrário do agonista, ou seja, a sua ação é antagônica, tá errado aqui, né? Antagônica, antagonista, tá certo? Os antagonistas podem bloquear receptores de substâncias endógenas, como hormônio, e substâncias exógenas, como os fármacos. Então vejam aqui, ó. Nós temos agonistas e antagonistas. Quando o agonista se liga ao receptor, nós vamos ter indução da mudança conformacional do receptor, e isso vai desencadear uma ação, tá?
O antagonista não. O antagonista ele vai se ligar ao receptor e vai bloquear esse efeito, tudo bem? E ao bloquear esse efeito, né, não vai ter mais a ação. Ele só se liga e daí não deixa o agonista ligar. Beleza, turma? Então, um grande abraço a todos, boa noite.